Pai do Senhor Jesus, a reflexão de hoje é sobre uma experiência que eu tive com o Espírito Santo. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela vai de encontro ao nosso íntimo, no nosso ser, nos transformando, nos libertando, nos curando. A palavra de Deus é para trazer transformação para a nossa vida. E na medida que você vai lendo, você vai conhecendo a verdade, e essa verdade vai nos libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. E é um processo na nossa vida de libertação, que sempre que a gente lê, que a gente vai meditando, o Espírito Santo vai nos confrontando, vai trazendo libertação, cura, vai realmente nos dando uma novidade de vida. Aquela novidade de vida que agrada realmente ao Senhor. E eu tenho passado esse processo de libertação, de cura, ao longo dos anos, cada vez mais que eu vou me se aproximando de Deus, mais ainda Ele vai me transformando, vai me libertando, vai me constrangendo com sua palavra. E ontem foi um desses constrangimentos com o Espírito Santo. É lindo, de vez em quando dá um estabefe na nossa cara mesmo pra gente se acordar. E ontem, ao ler meu devocional, né, que eu faço um capítulo por dia, vou ler, medito. Olha que interessante, eu estava lendo em Salmo 50. Ontem a leitura era em Salmo 50 e fala justamente sobre obedecer é melhor do que sacrificar. Quando Jesus, né, quando Deus fala ali para o povo, né, antigamente era o holocausto, onde o povo oferecia, né, animais ali para oferecer sacrifício ao Senhor e tal. E ele começa a falar para o povo que ele não precisa dessas coisas, né, porque tudo é dele, né, como aqui diz aqui, ó. No Salmo 50, versículo 3, diz: acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Então aqui, Deus está falando, olha, vocês fazem isso para mim, mas isso não é tudo que eu quero de vocês, né? Naquele tempo era dessa forma, nós sabemos que Jesus morreu na cruz, né? Ele foi o maior sacrifício para perdoar nossos pecados, mas antigamente, na lei de Moisés, tinha que oferecer, né, um animal ali como sacrifício para perdoar pecados, para muitas coisas. Então, assim, o que eu quero focar aqui é que você entenda uma coisa. Quando Deus fala que obedecer é melhor que sacrificar, quer dizer que muitas vezes nós fazemos muitas coisas achando que nós estamos meio que, assim, fazendo realmente o que é certo para Deus. Só que Deus, Ele quer realmente a intenção sincera do nosso coração e Ele quer realmente, como Ele fala assim, um coração grato, um coração voltado realmente para Ele, né? E algo que me chamou a atenção, que o Espírito Santo me concedeu, vocês vão entender agora, é quando Ele fala, né? Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E eu lendo essa passagem, está vendo que Deus sempre quer da gente, é tudo que a gente tem de dentro para fora, né? Não adianta a gente aparentar, mas que realmente Ele quer um coração grato e que a gente cumpra, seja fiel àquilo também que a gente promete para Ele. Ele sempre cumpre o que promete para nós. E a gente também tem que cumprir aquilo que a gente promete para Ele. E foi aqui onde o Espírito Santo me constrangeu. Porque eu leio nessa palavra, meditei e fiquei pensando, olha só, né, Deus, que a gente cada vez mais tem um coração grato e tal. Aí eu fui ler um caderninho, eu tô organizando umas coisas aqui, um caderninho que eu tenho de oração, né? E eu comecei a ler muitas orações respondidas, comecei a me edificar e tudo. E tinha uma oração que eu pedi algo para Deus. Eu fiz um voto para com o Senhor. Olha como Deus é lindo. Fiz um voto para com o Senhor. No tempo que eu estava tendo a minha habilitação. Aí eu lembro que eu coloquei escrito. Eu tinha dito assim, Senhor, me ajuda a passar no teste, né, de moto. Me ajude a passar, Senhor. Que eu prometo a Ti algo. Que era até para levar para a igreja. Para me ficar dando na igreja. E aquele voto que eu fiz ali para com Deus, eu lembro que eu coloquei a data, Senhor, é tal dia que eu vou fazer esse teste. E no tempo que eu tirei a minha habilitação, não era muito fácil, né? Agora teve outras leis e tal, facilitou bastante, mas era muito mais difícil mesmo. Então, assim, eu fiz esse voto para com Deus. E eu passei. E eu vi que eu passei, já tenho minha carteirinha definitiva e tal. E eu passei. Só que o Espírito Santo fez justamente eu lembrar daquele voto que eu tinha feito há uns anos atrás. E que eu tinha feito, assim que eu passei, eu comecei a fazer, mas depois eu deixei. E nesse voto que eu tinha feito, eu tinha falado que era para determinado tempo, era para mais tempo
do que eu já tinha feito. Tipo, eu coloquei tipo, durante um ano. Só que eu fiz só durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, entendeu? Então, assim, o Espírito Santo, ele também cobra aquilo que a gente... É por isso que diz, né? Se você não é melhor não prometer do que não pagar o seu voto. Então, a reflexão para hoje, para nós, é sobre isso. Se você tem prometido algo para Deus, pague seus votos. Porque melhor é obedecer do que sacrificar. Às vezes a gente faz tantas coisas, mas nós estamos deixando de obedecer aquilo que a gente também promete. Aquilo que a gente um dia, né, prometeu, os votos que a gente fez para com Deus. Às vezes a gente faz votos, faz propósitos, e a gente recebe aquilo, e muitas vezes a gente acaba esquecendo daquilo que a gente prometeu. Então é isso que eu quero que você reflita. Não sei se você faz anotações, não sei, mas que o Espírito Santo traga também à sua memória algo que você já prometeu a Ele, que você disse que se Deus fizesse algo, uma cura, um milagre, uma porta aberta, não sei. Mas se algo que você já prometeu, fez um voto, cumpra seu voto. Que aqui é como a palavra de Deus diz, o Espírito Santo me constrangeu. E ele fez me lembrar, né? Como ele é lindo, ele é perfeito. Ele fez eu relembrar, pegar esse caderninho e ver que eu estava em falta alguns outros meses, que eu não tinha cumprido todo o voto. Então, e foi lindo porque o Espírito Santo, ele é assim. É uma comunicação, é uma união conosco. Ele quer isso, intimidade. E ele tem esse direito de nos alertar, de nos exortar, de nos corrigir, nos confrontar. E quando eu vi aquele caderninho, e quando eu li essa passagem, eu disse, Senhor, que lindo, como Tu és perfeito. O devocionário é justamente para isso, para a gente começar em nós, para através de nós. E ele fez me lembrar que eu estava em dívida no sentido de pagar esse voto que eu tinha prometido, né? E muitas vezes a obra de Deus, ela perece muitas vezes porque a gente não cumpre aquilo que a gente promete. E foi uma correção, foi uma tapa assim na cara mesmo de te acorda, olha só, que você tá deixando de fazer algo que você me prometeu. Então que você também hoje possa refletir se algo que você prometeu para Ele, se algo você está pendente, faça, obedeça, porque Ele recebe. O nosso sacrifício, que Ele quer mais é justamente a nossa gratidão. A gente pagar com nossos votos aquilo que a gente promete, a gente cumprir fielmente também para com Ele. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia. Receba essa palavra em nome de Jesus.